Olá, irmãos e amigos do programa Caminhos de Paz. Hoje nós vamos dar continuidade ao que nós temos estudado sobre ansiedade. Então, temos visto sobre mulheres ansiosas e seu Deus maravilhoso. Na nossa primeira mensagem, nós falamos sobre a soberania de Deus, né? A mulher cristã e a ansiedade. Então, depois estudamos sobre mulheres ansiosas e seu Deus maravilhoso e o que diz o Novo Testamento sobre a mulher cristã e a ansiedade. Então, em todos eles, nós entendemos que a ansiedade ela é real, mas não precisa ser senhora do nosso destino, né, do nosso coração. Lembrando que temos armas poderosas, recursos espirituais que podem nos ajudar, que é a oração, a palavra, a comunidade, o Espírito Santo e a nossa identidade em Cristo. Então, nós aprendemos que nós não devemos carregar sozinhos o peso que Deus já nos convidou a lançar sobre ele. Lembrando que nós temos um Deus que é soberano e que sustenta as nossas vidas. Então, ele não perde o controle, nós precisamos entender que o Senhor, ele não perde o controle das nossas vidas, ele nunca se atrasa, ele nunca falha. Precisamos confiar nesse Deus diante das nossas preocupações e das nossas ansiedades. Então, depois de aprender tudo isso, o nosso tema hoje, então, é por que vivemos ansiosos se temos, então, ali um Deus que cuida de nós. Em 1 Pedro, capítulo 5, versos 7, vai dizer: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, nós vivemos dias em que a ansiedade ela é quase a linguagem do mundo moderno. Pessoas andam aflitas, passam os dias tensas e dormem muitas vezes preocupadas com o que está por vir. No entanto, a palavra do nosso Deus ela é clara. O cuidado divino é a cura para a nossa ansiedade. Então, é Deus que cuida, é Ele quem trata de tudo aquilo que nós enfrentamos, mas nós precisamos colocar nas mãos do Senhor e deixar que Ele cuide de nós. Então, pense aí em uma criança na tempestade, né? Tentando ali se proteger com um guarda-chuva pequeno quebrado, enquanto ao lado o pai segura um guarda-chuva enorme e aberto, pronto ali para tentar cobri-la. Assim vivem muitos cristãos, tentando lidar muitas vezes sozinhos com a tempestade da vida. Então, enquanto Deus, o que é que ele faz? Ele nos chama a descansar sobre os seus cuidados. Então, Deus ele é fiel e ele é capaz de nos livrar de qualquer coisa que esteja roubando a nossa paz. Porém, nós precisamos confiar nesse Deus que está sobre o controle, né? Sobre o controle de todas as coisas. Só temos que aprender a confiar no amor de Deus e no seu poder. Então, seja qual for a tempestade que você enfrenta hoje, você pode então encontrar descanso no Senhor. Então, o nosso subtema é curando o medo do futuro. Jeremias, versos 29 e 11, vai dizer assim: eu é que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, o temor do desconhecido pode nos imobilizar e nos privar de desfrutar do momento atual em toda a sua plenitude. Então, quando fixamos
excessivamente preocupados muitas vezes preocupados com o futuro, né? Quando ficamos excessivamente preocupados com o futuro, perdemos a confiança em Deus e em sua vontade para as nossas vidas. Entretanto, Deus, ele nos convoca a tratar essa causa do medo. Então, ele nos lembra de que ele conhece os planos que tem para nós. Então, é planos de fazer, prosperar, conceder um futuro cheio de esperança. Então, muitas vezes nós ficamos agarrados com as coisas do passado e não aproveitamos o presente. Então, muitas vezes também a gente fica angustiado com o futuro, não sabe nem o que vai acontecer, mas já está sofrendo com antecedência. Então, nós precisamos viver o presente e aproveitar bem aquilo que o Senhor tem nos dado hoje. Então, começar a curar o medo do futuro envolve confiar completamente nossas preocupações a Deus. É Ele quem nos encoraja a confiar nele com todas as nossas preocupações, pois Ele se preocupa conosco. Como disse em 1 Pedro 5:7, lancem sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então, quando acreditamos que Deus tem o controle, né, e que seus desígnios para nós são benevolentes, nos vemos livres do medo e conseguimos viver em paz, mesmo diante das incertezas da vida. Então, o medo do futuro, ele rouba a paz do presente. Você não controla o amanhã, mas você conhece quem já está lá. Então, Deus, ele não pede que entenda tudo, ele só pede que você confie nele. Nós não controlamos nada. Quem controla as nossas vidas é o Senhor. E nós precisamos descansar nele para que o medo do futuro não roube a nossa paz do presente. Então, o nosso amanhã, ele está seguro nas mãos de Deus. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, é o que Mateus 6:37 nos diz. Então, tome o seu cafezinho e descanse. O futuro, ele já tem dono e o dono nem sou eu e nem é você. O dono é o Senhor Jesus e nós precisamos descansar na vontade dele, que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. E vamos para Gênesis, capítulo 12, versos do 1 ao 3. A Bíblia ela vai nos mostrar diversas pessoas que depositaram a sua confiança em Deus para o futuro, mesmo diante da incerteza. Então, Gênesis 12, versos de 1 a 3, vai dizer assim: Gênesis 12, versos de 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, Abraão aqui, ele foi convocado por Deus a abandonar a sua terra natal e ir para um lugar o quê? Desconhecido. Então, ele seguiu as instruções do Senhor, acreditando na orientação dele. Então, Deus é que cumpre as promessas em nossas vidas, mas para isso nós precisamos
depositar a nossa confiança no Senhor. Então, Abraão nos mostra que, ao confiarmos em Deus, podemos seguir diante com fé, mesmo diante das incertezas do futuro. Então, quando confiamos os nossos medos a Deus, encontramos liberdade e paz, apesar do fardo que é o medo do futuro. Então, Deus, ele convida eu e você a vivermos o momento presente com fé, conscientes de que ele está atento a todos os aspectos da nossa vida. Então, o Senhor está conosco. Deuteronômios 32:4, Moisés refere-se a Deus como a rocha cujas obras são perfeitas e cujos caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. Ele é justo e ele é reto. E em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 24, fala a respeito da confiança de Paulo na fidelidade de Deus. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. E em Filipenses 1:6, Paulo escreve que Deus completará a boa obra que começou em nós. Então, a palavra de Deus nos mostra várias pessoas que confiaram no Senhor sem saber o que ia acontecer no futuro, mas confiaram nas promessas do Senhor. Então, nós precisamos parar de se preocupar com o futuro e viver o presente que o Senhor tem nos dado. O Salmo 89, embora seja um salmo de lamento, ele também canta a fidelidade de Deus em nossas vidas. Então, ele é um salmo profundamente reflexivo que mistura louvor, lembrança das promessas de Deus e um clamor angustiado diante do aparente abandono divino. Então, ele começa exaltando a fidelidade e o poder de Deus, especialmente no contexto da aliança ali com Davi. Então, destacando como Deus prometeu estabelecer o trono de Davi para sempre. No entanto, a segunda parte do Salmo 89, ele muda de tom, né? O salmista expressa perplexidade, a dor ao ver a queda da casa real, questionando por que Deus parece ter rejeitado seu ungido. Então, essa tensão entre a promessa divina e a realidade presente torna o Salmo 89 um texto teologicamente profundo que ele dá com a fé em meio à crise. Então, em resumo, ele é um salmos que celebra a fidelidade de Deus. Então, você pode ler aí depois o Salmo 89 com bastante cuidado e destacar, né, a importância desse salmo. Então, ele expressa a dor humana quando essa fidelidade parece muitas vezes distante, e por isso é um poderoso reflexo da jornada de fé em tempos difíceis. Então, você e eu temos que lutar para lembrar da fidelidade de Deus quando nos depararmos com os numerosos medos que muitas vezes temos do futuro. Então, pergunte a si mesmo: como Deus tem sido fiel, né? Durante esse ano, você pode contar quantas vezes a fidelidade de Deus em sua vida. Então, isso não vai significar que todas as coisas que você almejou esse ano, que você pensou esse ano, saíram exatamente de acordo com o que você pensou. Mas isso não quer dizer que cada oração foi ou será respondida como você quer. Porém, significa que, segundo a bondade soberana de Deus, ele fará todas as coisas cooperarem em conforme achar que são boas para você. Então, a palavra de Deus nos
ensina a não ter medo do futuro, porque pensar demais no futuro, do que vai acontecer, do que não pode acontecer, vai causar em você preocupação, e com essa preocupação você vai estar ansioso, né? Ansiosos. Então a palavra de Deus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Então precisamos viver o presente, viver aquilo que Deus tem colocado em nossas vidas hoje. Então, para curar o medo do futuro, você precisa descansar nesse Deus que já tem tudo completo para a sua vida, da forma como Ele quer, e Ele está cuidando de cada passo. Então, não tenha medo do futuro, viva aquilo que Deus tem te dado no presente. Amém? Que Deus abençoe as nossas vidas e que o Senhor nos ajude a descansar nele. Então, no próximo chazinho, nós vamos falar sobre a importância de entregar as nossas ansiedades ao Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, somos gratos a Ti por mais um dia. Obrigada pelo Teu cuidado. Nos ajuda, Senhor, a não ter medo do futuro e a viver o presente, a viver tudo aquilo que o Senhor tem nos dado hoje. O futuro ao Senhor pertence. Nós não somos dono dele. O Senhor é o dono dele. E o Senhor já está lá no futuro, porque o Senhor tem planos perfeitos para a nossa vida. Nos ajuda então a descansar em Ti, entendendo que o Senhor tem o controle sobre todas as coisas. Obrigada pelo Teu cuidado, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês.